Olá, torcedor americano, guerreiros, preocupado com o jogo contra o Rio Pretano? Não precisa se preocupar não, vamos ganhar esse jogo. Pessoal, nesse pré-jogo, nessa live do pré-jogo, nós vamos falar um pouquinho sobre a possibilidade e as opiniões, né? E a previsibilidade de como o Quinho irá compor o nosso time e qual tipo de formação ele vai utilizar. Mas antes, eu quero responder para mais algumas pessoas que o meu livro ele já encontra-se à venda na editora, no Clube de Autores, e na descrição desse vídeo, dessa live, eu vou colocar nos comentários, no primeiro comentário ali, eu vou colocar o link onde vocês podem adquirir um livro que conta a história do América, né, os tempos de glória do América. Bem, falando em pré-jogo, e nunca esquecendo de fazer a sua inscrição, deixar um like, postar teu comentário, compartilhar esse vídeo para ajudar o canal. Nesse pré-jogo, vamos falar um pouquinho sobre a escalação do América. Então eu vou fazer o seguinte, para vocês acompanharem o meu palpite, qual seria o meu time baseado no primeiro jogo e baseado também no elenco que o América tem contratado e tem regularizado, né, junto à Federação Paulista de Futebol, eu quero expor aqui a minha opinião. Talvez não seja de vocês, por isso que existe, né, os comentários, vocês podem entrar lá no campo de comentário e colocar a tua opinião, se você concorda ou não com esse tipo de escalação, com esse tipo de formação, e colocar lá qual seria o time ideal, qual seria a escalação ideal para você, ok? Então vou preencher a tela para você acompanhar de forma mais clara, e eu vou comentando qual é a minha opinião com relação a isso, ok? Então, vamos cobrir a tela. Bem, pessoal, com a tela agora preenchida, vamos lá. Esse daqui é o meu time, tá? É o time que o americano raiz, né, o Puya, o americano raiz, está prevendo. E tenho quase que certeza que esse será o time que o Quinho vai utilizar. Bom, primeiro, no último jogo ele utilizou o Maranhão no gol, que é aqui como nós estamos vendo. Essa formação, essa linha de 4 aqui ele utilizou também, né, no jogo contra o Assisense. Então, o Maranhão no gol, o João Ataídes, o Zé Luiz, o Pedro Henrique fazendo a dupla de zaga, o João Ataídes lateral direito, o lateral esquerdo o Biro, que também compõe muito bem a zaga, porque ele além de lateral também ele desenvolve a função de zagueiro. No meio de campo, eu acredito que dessa vez ele deve entrar com um meio de campo um pouquinho menos povoado. Eu acredito que ele entra com praticamente o mesmo trio, né? Mas só que ele jogou com o Pedro Tossati de centroavante e utilizou o Aislan, né? Também aberto pela ponta, e o Denner aberto, e o Tossati ele não fez tanto o papel de centroavante, ele fez muito o papel quase de meia, né? Um centroavante que voltava muito para buscar o jogo, povoando o meio de campo, porque não tinha ninguém levando a bola lá para ele. Então, com o cartão vermelho, né, em função dos 2 amarelos que o Aislan tomou, nós não vamos ter o Aislan nesse jogo pela ponta. Então, eu acredito muito que o Quinho irá deslocar o Pedro Tossati para fazer a função também de ponteiro, porque ele é ponteiro também, né? Então, ele deve fazer o papel de ponta, aberto pela beirada. O Denner se mantém na ponta esquerda e o Luizão, eu acredito que ele venha a ser o centroavante. Então nessa formação de 4-3-3, né, ou podemos encarar também aqui como um 4, né, um 4-5-1, né, porque ele pode também recuar o Denner e o Tossati, ou o Luizão fazendo um papel de meia junto com o Lira, porque eu não acredito que ele vai fazer isso não. E jogar aberto, puxando contra-ataque, tanto o Pedro Tossati como o Denner. Porque o que nós vimos no jogo contra o Assisense foi um avanço muito bom pelas beiradas, tanto do Aislan quanto pelo Denner, só que o Aislan não joga nesse jogo. Eu acredito que o Pedro Tossati, de repente, vai acabar fazendo a mesma função que ele fez, jogando junto ali no meio de campo com o Lira, né? Eu acredito que o Eric Magno e o Chico, né, deverão fazer ali uma cabeça de área, uma proteção à linha de 4 de zagueiro, o Lira armando o jogo no meio, e o Pedro Tossati, né, que jogou de centroavante,
também dando uma força ali no meio, deixando o Denner e o Luizão mais avançado. O Denner é um jogador bastante ofensivo, cava muitas faltas, e aí é só o Lira, né? Aproveitar essas bolas paradas e trabalhar melhor, né? O chute a gol ou até um lançamento por gol, ok? Bem, pessoal, voltando aqui na nossa tela, eu vou manter a escalação aqui do meu lado direito para vocês acompanharem. O que eu vi no jogo lá do Assisense no sábado foi um jogo truncado, um jogo com um meio de campo muito povoado, como eu disse na análise técnica do pós-jogo, do último jogo. Eu acredito que o Kim ele tenha treinado essa semana fazendo uma saída de bola um pouquinho mais, né, mais segura, aproveitando não só os dois laterais, como a dupla de zaga, fazendo uma aproximação dos volantes, né, no caso do Eric Magno e do Chico, indo buscar a bola, entregando no pé do Lira para o Lira fazer uma melhor distribuição, porque chutão, vai acontecer o que aconteceu no sábado. Tivemos um lance lá, CV de gol, América com 3, o Assisense com praticamente 4 chances, 2 defesas, uma de cada lado dos goleiros, então um jogo que, eu não digo que foi um marasmo, porque foi um jogo bastante brigado. Eu não acredito que isso vai acontecer no domingo, não. Eu acredito que nesse jogo contra o Rio Portano, o América vai ter uma melhor distribuição de bola, então espero que isso aí aconteça. E também não quero tomar muito susto com o cruzamento de bola rasteira, como nós tomamos contra o Assisense. Eu acredito que ele também tenha treinado, né, um esquema aí de interceptar melhor os cruzamentos de bola rasteira, assim como também os laterais, também não apoiar tanto e dar proteção e evitar que esses cruzamentos rasteiros aconteçam. Então está aqui o time que eu acredito que irá entrar em campo, vou levar essa escalação no meu bolso, vou conferir na hora, e qualquer outra mudança a gente vai ver. Ele pode usar, por exemplo, o Fábio Júnior, se ele não quiser jogar vamos pegar pela lateral direita. Se ele não quiser usar o João Ataídes, ele tem a opção do Cicinho, que entrou no segundo tempo no jogo contra o Assisense. Ele tem também o Lipe, que entrou no lugar do zagueiro, poderá também usar o Lipe nesse jogo, mas não acredito, acredito que ele vai usar esse daqui para banco. O Cicinho, como eu disse, pode ser o substituto do João Ataídes. O volante nós temos também o Cauã, né? O Cauã é aquele jogador que veio de Joinville, passou pelo Cianorte do Monte Azul, que também pode fazer um papel de volante, caso ele se interesse também em ter 3 volantes, aí que eu não acredito que ele vai fazer isso. Temos também a possibilidade de entrada do Eric Leite, né? É um ambidestro, né? Passou pelo Suzano também, jogou pela Matonense aqui perto, que é um jogador também que pode ter sua chance. O Lucas, que é um 10, né, lá ele jogou no Náutico, jogou na Luzinha, no Madureira, também é uma opção. Agora, também não vou estranhar se ele entrar com o centroavante Antônio, tá? Então essas são as possibilidades do time principal já entrar jogando e tendo no banco de reserva o Cicinho, o Fábio Júnior, o Cauã, o Eric Leite, o Lucas, 10, o Antônio. Então qualquer um desses também que entrar não vai ser surpresa para mim, não. Bem, esse é o time que eu espero. Espero uma vitória, 6 pontos para nós vai ser excelente, porque depois a gente, se eu não me engano, a gente pega o José Bonifácio ou o Santa Fé em casa, garantir 9 pontos para a gente já arrancar legal, para classificar na primeira fase com o pé nas costas e ter os mandos de jogo em casa. Boa sorte para nós, não esqueça do like, não esqueça da inscrição, faça esse comentário e divulgue o nosso canal, ok? Um abraço, beijo no coração de todos e boa sorte para todos nós.